Chegou a hora de se inspirar com Janaína Bernardino, especialista em design e humanidades pela USP. Ela passou pela Fundação Bradesco, agências de publicidade, ONG Sou da Paz e também pelo Itaú. Na palestra Design Acessível, a Janaína vai falar do poder do design em mudar e trazer experiências inclusivas para todo mundo. E não se esqueçam, continuem abastecendo com ideias aqui no Pixel Show. Olá, pessoal! Eu sou Janaína Bernardino, designer, casada com o Flávio, mãe do Miguel Francisco, e tô aqui para conversar com vocês sobre arte e design inclusivo. Vocês já ouviram falar disso? Eu sou uma pessoa com deficiência visual, cega, e vou dividir com vocês algumas experiências e ideias para a arte criativa de vocês. Primeiro, eu vou me audiodescrever. Isso significa que eu vou descrever a minha aparência física. É como a gente faz para pessoas cegas, para um formato de incluí-las onde você está conversando. Então, eu sou uma pessoa branca, com os olhos castanhos e cabelos castanhos também, anelados até o ombro. Eu tô vestindo uma jaqueta jeans e uma camiseta da Barbie, uma coleção linda de moda inclusiva que o Ercovitch fez para Riachuelo. Vou falar um pouco sobre isso também. E tô aqui no escritório da minha casa, atrás tem uma parede cinza. O meu sinal em libras é assim, passando os dedos na franja e apontando para minha pintinha. Tudo isso é comunicação inclusiva, é trazer as características das pessoas para a conversa. E falando um pouco disso, será que o seu evento cultural, a sua obra de arte, a sua interação, a sua música, o seu design é inclusivo? Vamos aqui pensar juntos. Será que eu, sendo uma pessoa cega, consigo entender a sua obra de arte, o seu desenho? Será que uma pessoa surda consegue ouvir ou entender a sua interpretação? Tem muitas formas de incluir pessoas e a gente vai falar bastante sobre isso. Primeiro, eu queria dizer que o termo correto é pessoa com deficiência. Vocês viram que eu dei características da minha vida, da minha pessoa, que eu sou mãe, que eu gosto de café. Então, a deficiência é só uma das tantas características que eu tenho. Não é a Janaína, é uma característica minha. Então, por isso, a gente também não fala portador de necessidade especial. Primeiro que portar, você põe e tira. A deficiência você não tira, ela já é permanente. Outra coisa é que todo mundo é especial para sua mãe, né? A gente brinca bastante nos bastidores que para toda mãe o filho é especial. E ter necessidade especial também é uma característica que todo mundo tem. Afinal, uns preferem Toddy e outros Nescau. Então, todo mundo tem uma experiência única. E é sobre isso que a gente vai falar. Pessoas diferentes. Nessa camiseta que eu tô aqui da Barbie, tem vários tipos de Barbies diferentes. E é assim nossa sociedade, né? A gente cresceu numa cultura da boneca branca, magra e loira. E não faz sentido algum, sendo que nós somos todos de cores, formatos diferentes. E é sobre isso que vocês devem colocar na pauta. A gente fala que a acessibilidade, a inclusão, é não só chamar para festa, mas chamar para dançar e chamar também para dançar de jeitos diferentes. Então, como é que a gente começa esse papo agora? Imagina que você foi convidado para um churrasco e você é vegetariano ou vegano. E aí, não tem nada para você comer, só tem carne. Como vocês se sentem? Ruim, né? Você fala, poxa, por que eu não trouxe a minha marmitinha? É assim que a gente se sente quando a gente vai até um espaço cultural, uma exposição, um cinema, um teatro, um circo que seja. Não estão nos convidando direito, porque a gente chega no lugar e não tem nada para nós. Então, como faço para mudar esse cenário? No Brasil, hoje, a gente tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência e todas elas estão aqui, em qualquer lugar, só que elas estão invisíveis. Como é que você tira essas pessoas da invisibilidade? Simples, fazendo o convite do jeito certo. Será que o seu espaço, onde você está colocando a sua arte, está acessível? Eu consigo chegar e usar esse espaço, seja ele físico ou virtual? Então comece pensando desde o começo, no e-mail que você mandou.
Será que ele está acessível para o meu leitor de tela? Uma pessoa surda conseguiria entender a sua comunicação? Uma outra curiosidade é que a comunidade surda, nem todos sabem português, só sabem Libras, é o primeiro idioma deles. Como é que eles vão entender a sua comunicação? É muito importante ter os intérpretes de Libras em todos os eventos. Então, vamos entender aqui como é que a gente começa a pensar em inclusão quando eu começo o meu processo criativo. Se eu tivesse que contar para qualquer outra pessoa como é o meu trabalho, como eu contaria? Isso é importante pensar. Se ele precisa ser narrado, se ele precisa ser sinalizado em Libras, se ele precisa ser tátil para que a pessoa entenda, existem surdos cegos. Então, existem várias formas de se comunicar. Pensando assim, a gente volta para o começo. Será que o meu e-mail marketing que eu divulguei está acessível? Será que a minha rede social está acessível? Hoje a gente já tem recursos nas redes sociais para colocar legenda alternativa, legendas automáticas que ajudam pessoas surdas ou que compreendam um pouco de leitura de português ou consigam fazer alguma interpretação. Só isso já ajuda um pouquinho da inclusão, mesmo sendo ideal em Libras. Então, como é que eu estou pensando nesse meu evento? Lá naquele checklist, quando eu penso no processo criativo, deveria ter uma marquinha lá, inclusivo. Como é que eu deixo o meu trabalho inclusivo? E esse não é uma tarefa só da publicidade, do marketing ou do produtor cultural. É seu, do criativo. Você está colocando isso em pauta? Então, a gente tem que pensar em todo o ecossistema de criação para entender se eu estou colocando todas as pessoas mesmo em pauta. A gente fala muito da questão de gênero, de raça, do LGBTQIA+, que são grupos minorizados. Por que é minorizado, né? Não são minoria. 56% da população preta no Brasil não é minoria. Então é um grupo que foi minorizado por muito tempo e que bom que agora está ganhando espaço, alcançando o seu espaço de fala e de direito. Assim a gente também espera para todos os grupos minorizados, indígenas, idosos, quilombolas, imigrantes e as pessoas com deficiência. Então o que a gente espera num processo criativo? Que vocês coloquem isso em pauta. Então vamos lá. Eu preciso conhecer quais são essas deficiências para compreender. Então é legal ter contato com essas pessoas. E nós estamos nas redes sociais, nós somos influencers, nós estamos em todos os lugares, basta procurar. Converse com pessoas cegas, surdas, pessoas com deficiências físicas, pessoas com das questões de neurodiversidade, os neuroatípicos. O que são essas pessoas? Características diferentes dos seus corpos e mentes e tudo que ela tem e pensa pode contribuir também com o seu processo criativo e de inovação. Então, como é que a gente compreende um pouco mais? Até para entender se o seu evento, o momento que você vai expor o seu trabalho ou o local, ele recebe bem pessoas. Será que tem rampa? Tem banheiro acessível? Pessoas com deficiência têm algumas características e, primeiro de tudo, é lei, pessoal. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, já contempla que, para todo o universo da inclusão, eu já tenho algumas coisas pré-definidas. Eu tenho que ter vaga de estacionamento, né, gratuito e privativo. Eu tenho que ter fila preferencial, um lugar preferencial, eu tenho que ter o banheiro para pessoa com deficiência, eu tenho que ter sinalização. Será que tem piso tátil? Eu sozinha com a minha bengala chegaria até a sua obra de arte? O seu momento de inspiração ali para eu absorver? Só para também dividir uma experiência, eu perdi a visão há 1 ano atrás, então eu tenho todas as referências sobre como é o mundo visto. Eu sei como são as cores, os formatos, as texturas, só preciso que alguém me conte. E isso só precisa acontecer uma audiodescrição, que é simples, é só alguém narrar o que está acontecendo para mim. Pode ser via um canal que eu possa colocar um fone, pode ser um podcast, pode ser uma legenda por cima sobre escrita ao vídeo. Tem N formas de serem feitas. E isso já me incluiria e mais muitas pessoas. Então tem gente que tem também baixa visão, que também tem as dificuldades parecidas com as minhas e que também se beneficiariam desses recursos. Então, quando a gente olha para todas essas pessoas, como é que elas vão até a arte
Não tem como, a gente não se sente bem convidado. A Cláudia Werneck, que é uma super estudiosa do tema e que pratica, né, educação inclusiva, por acaso, entre aspas, ela é a mãe da Tata Werneck, ela fez um outro dia uma live e comentou, né, no fim, todos os convites que falam que é para todos deviam ser convite para todos, mas no final escrito, menos para pessoas com deficiência. Como é que uma pessoa com neurodiversa, que tem autismo, síndrome de Down, como é que ela vai estar no seu evento se ela não foi avisada que vai ter som alto para ela se preparar, para levar um fone auricular para se proteger da questão sensorial que pode afetar ou gerar uma crise? Como é que eu vou num cinema que não tem audiodescrição e eu fico lá ouvindo um som e algumas falas? Como é que eu vou entender o filme? Como é que um surdo vai ao cinema se não tem libras e ele vai ficar olhando a tela, imaginando uma história? Não faz sentido algum. Então, quando a gente fala da acessibilidade, é você promover essa quebra de barreiras. Aí vocês vão falar, Diana, mas por onde eu começo? Tá tudo na internet, gente. Tem muito conteúdo gratuito. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão já fala que deveríamos seguir esses normativos internacionais. E hoje a gente tem a WCAG, que é um guia já com os critérios e como fazer. Tá tudo muito explicado na internet. E ele é feito pela W3C, que é quem rege a internet. Então, esse conteúdo você consegue acessar na internet, está gratuito. A gente tem ele traduzido para o português pelo amigo Marcelo Salles, que é o Guia WCAG. A gente tem o Movimento Web para Todos, que divulga várias dicas sobre como deixar esse mundão acessível, com comunicação inclusiva, como a gente faz isso de várias maneiras. E um monte de gente na internet que divulga gratuitamente seus conhecimentos, assim como eu. Então, gente, não dá para falar que não sabia como fazer. É muito importante ir atrás desse conhecimento e também, fica a dica, não acreditem em ferramentas muito fáceis e milagrosas. Eu vou deixar seu site acessível num clique. Não, não, não. É muito importante corrigir o código, deixar ele correto para que o meu leitor de voz consiga ler a página por completo. Vocês conseguem estudar esses materiais e ver que não é tão difícil assim. Existem plugins que verificam as páginas de internet, aplicativos, te dão ali as dicas de onde está certo e está errado, um jeito mais simples de corrigir e com profundidade você traz para o seu projeto, né, os QAs de acessibilidade digital. Então eles são formados por duplas de acessibilidade, uma pessoa que não enxerga e uma pessoa que enxerga, para vasculhar seu site e aplicativo e trazer todos os erros. E aí vocês conseguem ter tranquilidade de que ele está acessível e não fazendo só uma propaganda enganosa. É muito importante esse tema. Não adianta falar que é diverso, que é super acolhedor, mas na prática você não está entregando isso. A gente já está cansado de viver nessa invisibilidade, nessa pandemia eterna da vida, que não é só do Covid. Pessoas com deficiência não conseguem sair de casa. Porque elas não querem? Elas são caretas? São chatas? Não! Como é que um cadeirante sai de casa, pega um ônibus super trabalhoso, que não passa toda hora, que a calçada esburacada e chega num lugar, não tem banheiro acessível, ele tem que voltar para casa fazer xixi. É surreal. Então, não é uma questão do não querer, é uma questão de oportunidade. Tragam essas oportunidades para que a gente participe desse espaço. E outra coisa interessante é também incluir essas pessoas nesse mercado de trabalho. Pessoas com deficiência estão super aptas a trabalhar, elas não estão ali só ganhando um benefício de governo. Muitas estudaram, querem estudar, promovam essas vagas inclusivas, tragam essas pessoas para aprender ou para também estarem em altos cargos, por que não? Conheçam essas pessoas e vocês vão se surpreender com o tanto de conhecimento e inovação que você pode ter no seu projeto, na sua ideia, com pessoas assim. A gente teve um exemplo bem recente que foi o aplicativo Clubhouse, que era uma nova rede social focada em áudio. Já não começou bem, né? Excluiu da plataforma todos os surdos. Como faz? E surdo não acessa podcast? Se fosse transcrito para texto, sim, mas como não é, por muito tempo, eu até deixei até um Instagram de lado, porque as pessoas não colocavam legenda, e para mim aparece foto, foto, foto.
Não tem graça. Aos pouquinhos a ferramenta ganha uma inteligência artificial que mais ou menos me conta que fotos são essas, mas eu consigo acompanhar um pouquinho dos stories, porque as pessoas falam, então isso é muito legal. Fora isso, as plataformas digitais também estão preocupadas com isso, as Big Techs, Apple, Google, já estão evoluindo suas ferramentas. Então, hoje, a desculpa de que é caro e que demora, não cola mais. É muito mais barato e rápido se você pensar em acessibilidade no começo do projeto. E outra coisa muito importante de falar é sobre a representatividade. Uma pesquisa recente fala que menos de 1% das mídias são representadas por pessoas com deficiência, não só no Brasil, mas no mundo. O que isso quer dizer? Você vê um anúncio com pessoa com deficiência, com cadeirante, com cego, com surdo, com síndrome de Down? Não tem. Então é muito importante que vocês tragam essas pessoas para participar da imagem do que vocês estão criando. É muito importante. A gente já vê bancos de imagens surgindo com brasileiros de verdade, né? Não aquela fotografia europeia. E isso já conta muito, mas a gente precisa de mais. Hoje, se você procurar no Google pessoa com deficiência, aparece ilustrações. Mas por que? É mais fofinho? Não, porque não somos fotografados. Ninguém fotografa a pessoa com deficiência, gente. Como assim? Tem que fotografar e tem que ter banco de imagem para isso. Então, por favor, incluam isso também no roteirinho de vocês. Outra ideia super legal é pensar que 1 a cada 4 idosos tem uma deficiência. Então, você pode ser o idoso de amanhã com uma deficiência adquirida. Sua audição vai diminuir, sua visão vai reduzir, você pode ter alguma questão de mobilidade. Então, projetar agora é projetar para você mesmo do amanhã. E isso é muito rico, é muito legal. E aí, o que a gente conta mais aqui? Que as pessoas com deficiência, hoje, elas não estão 100% empoderadas por brigar por seus direitos. Apesar de já ter a lei, nos Estados Unidos, que também tem uma lei muito forte, as pessoas com deficiência, até por uma questão de cultura de guerra, né, das pessoas que voltam ali da guerra mutilados, eles voltam como heróis. Então, como é que você não recebe bem essa pessoa na sociedade? Uma pessoa cega que vai tentar comprar um iPhone na Apple e não consegue porque o site não está acessível, ela processa. Ela tentou comprar uma pizza no Domino's Pizza, processa. Tentei comprar o ingresso do show da Beyoncé, processo. Então as pessoas ficam ali convictas de que o direito é delas e vão atrás dos seus direitos. Aqui no Brasil, como é muito moroso e caro, acaba se deixando para lá. Mas cada vez mais, eu e muitas pessoas temos incentivado pessoas com deficiência a cobrarem seus direitos, entrarem na ouvidoria das marcas e falar: cadê o meu acessório acessível? Cadê o site acessível? Cadê a loja acessível? Pensa, uma pessoa com cadeira de rodas não consegue ir no vestiário ou no provador de uma loja. Vocês já viram se tem um provador acessível que cabe uma cadeira de rodas? Não dá, a pessoa não consegue nem provar sua própria roupa. E pior, não tem roupa acessível. A gente fala, mas tem ali PMG. Primeiro que não serve para todo mundo. A gente tem pessoas muito maiores e muito mais obesas ou magras, e aí já é uma dificuldade. Imagina só para corpo diferente, que às vezes precisa ser vestida de outra forma, então com acessórios diferentes, um zíper, um botão diferente. Como é que uma pessoa com mobilidade reduzida abre um botão, fecha um zíper? Então, falta muita coisa ainda e vocês podem fazer parte dessa iniciativa. Então, a gente vê aqui algumas ideias surgindo, mas ainda muito espaçadas. Por exemplo, o tênis, né? A Nike criou um tênis que você consegue calçar sem precisar amarrar. E você fala, nossa, eu usaria isso também. Não é só para pessoa que não tem os membros superiores. Uma pessoa grávida com o bebê no colo, uma pessoa com as mãos ocupadas, ou na correria sem fio, pé, veste tênis. Não é fácil, não é legal? Isso é inovação. Falando em inovação, a gente também tem ideias muito legais que surgiram para pessoas com deficiência, mas todo mundo hoje usa. O Braille, que é os volumes de bolinhas para quem não enxerga sentir as letras, foi criada dentro de uma máquina de escrever. E aí depois ela virou a nossa máquina de escrever, que virou o seu teclado. Então, olha essa inovação.
Outra coisa legal é o próprio touchscreen. Ele foi feito para quem tinha baixa mobilidade e não conseguia apertar um botão. E veja só, hoje ele está na mão de todo mundo num celular. Então isso também traz inovação. Outro dia a gente estava numa conversa e até cheiros e produtos. Sabia que pessoas com autismo têm muito receio de comprar coisas com cheiro porque pode disparar questões sensoriais muito intensas. Você já pensou em ter produtos sem cheiro? Será que todo mundo gosta do mesmo cheiro? Então, coisas que vão além do que a gente imagina. Então, você que é um criativo, que está pensando e tendo ideias, coloque isso no checklist. Tá acessível? Pessoas com deficiência usariam? Meus avós usariam? Eu vou usar daqui 20, 30 anos esse produto que eu estou criando agora? Então, é muito importante pensar em tudo isso. E aí, para fechar, eu queria deixar aqui um desafio para vocês de pensar diferente. Feche os olhos para sentir a sua arte e veja se você a compreende. Tampe os ouvidos para ver se você entende o som ou a experiência que você está criando. Fique sentado para ver se você teria acesso ao que você está criando. Fique com os braços ocupados para ver se você conseguiria experimentar aquilo que você está criando. Então pense e experimente formas diferentes para você se sentir na pele. E mais do que isso, conviva com pessoas diferentes. Procure pessoas com deficiência para entrevistá-las, para conversar, para testar seus produtos, para testar suas ideias. E o quanto mais pessoas você puder. Assim você pode garantir o maior alcance desse mundo criativo. Eu adoraria participar de muito mais coisas, mas elas não me convidam. Por quê? Porque não foram feitas para mim. Mas eu tô aqui, eu e todos os 45 milhões de brasileiros com deficiência, estamos aqui prontos, esperando que a sua arte criativa nos alcance e que vocês venham fazer parte do nosso mundo. A inclusão é reversa. Vocês têm que entrar no nosso mundo, vocês têm que ser incluídos, porque a gente já é um universo muito, um mundo grande, e vocês é que precisam fazer parte de nós, e não somente nós de vocês, né, que não têm a deficiência. Então, dica final, considerem no checklist pessoal com deficiência, estudem sobre o tema, vão atrás, procurem pessoas, se informem, que com certeza vocês vão construir caminhos que abracem cada vez mais pessoas. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, estou nas redes sociais, no LinkedIn eu sou Janaína Bernardino, não estou no Instagram porque não costumo usar muito, mas estou super disponível para conversar, trocar ideias e, claro, promover a inclusão e a diversidade. Ufa! Contando com isso, agora espero vocês mudarem esse mundo que está lá fora, porque o daqui de dentro já está muito bem e está bem feliz, mas eu ficaria ainda mais feliz se eu pudesse ter acesso a todo esse universo artístico que está sendo criado por aí, tá bom? Beijo, obrigada e até mais, pessoal. Tchau, tchau!